Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. Vamos ao relato. Amor virtual. A tecnologia e as comunicações têm nos ajudado muito em nosso dia a dia, facilitando quase todas as nossas atividades. Você pode fazer compras em casa, sem se mover, conhecer pessoas e até encontrar um novo amor. Esta tem sido uma grande ferramenta de ajuda para aqueles de nós que tenham a infelicidade de ser tímidos e não se atrevem a conhecer novas pessoas. Quando Carol chegou ao consultório, ela me deslumbrou com sua beleza e inteligência. Mas devido à minha timidez, nunca ousei confessar meus sentimentos a ela. Todas as manhãs eu tinha coragem de falar com ela, mas estar em sua presença me deixava constrangido e apenas gaguejava 3 palavras, o que a fazia rir nervosamente. Essa situação foi frustrante a ponto de odiar minha personalidade. Eu apenas rezava para que com o tempo eu pudesse ficar mais confiante com ela para poder expressar meus sentimentos. Aos poucos fui me aproximando dela e mandei mensagens escritas com piadas e foi assim que criamos uma amizade. Mas quando eu ia declarar o meu amor para ela, eu a vi chegar de mãos dadas com Frank, filho do meu patrão. Me senti muito decepcionado e com raiva. Pelo medo de falar com ela, perdi a oportunidade de conquistá-la. Naquela noite cheguei em casa e me servi de uma taça de vinho. Sentei-me no computador e criei coragem para pedir Carol em casamento, por meio de uma mensagem no Facebook. No momento de abrir a sua pasta de mensagens, eu me senti ridículo. Então descartei a minha ideia e preferi continuar navegando nas páginas, revisando publicações e lendo artigos ocasional de tecnologia, que é a minha matéria preferida. Foi aí que surgiram as sugestões de amigos. Conferi uma a uma, até que um lindo rosto capturou completamente a minha atenção. Betty Hidalgo era o nome dela. Não pensei muito e mandei um pedido de amizade para ela, mas demorou umas 2 horas para que ela me respondesse. Mas assim que ela respondeu, eu senti uma emoção muito grande. Não sei se pelos seus olhos negros profundos que me cativaram. Eram lindos, mas havia uma pitada de tristeza que a tornava charmosa. No momento em que resolvi cumprimentá-la, passaram-se alguns minutos que pareceram horas, até que ela me respondesse. Com ela me senti confiante, a confiança que o anonimato de estar atrás de uma tela te dá. Então eu pude me expressar. Conversamos muito até que viramos namorados virtuais. Eu me sentia tão confortável e feliz com ela que não me importava que ela estivesse do outro lado do mundo. Para mim, não seria impossível conhecê-la. Faria o possível para estar ao seu lado. Eu estava completamente apaixonado. Passávamos noites inteiras conversando sobre vários assuntos. Ela era tão engraçada, gentil e inteligente, que as horas acabavam passando. Eu não me importava de passar noites inteiras sem dormir, com as consequências de render menos no trabalho, porque estava mais cansado. Só me preocupava em estar em contato com ela, ouvir sua voz, sua risada, que me levava às nuvens. Depois de alguns meses, consegui juntar um pouco de dinheiro, o suficiente para poder comprar uma passagem para visitá-la. Dei a notícia a ela, mas longe do que eu pensava. Ela rejeitou minha proposta, dizendo que ainda não estava pronta para me conhecer. Fiquei tão decepcionado, mas não quis insistir, aceitando suas palavras, que me diziam para esperar mais um pouco. E depois de 2 anos de relacionamento virtual, decidi que não queria esperar mais por ela. Fui na agência de viagens e comprei a passagem. Pensei que, com ela na mão, a Betty não teria coragem de me dizer não. Cheguei em casa com a passagem, tirei uma foto e mandei para a Betty. Ela não me respondeu.
Minha angústia por uma resposta estava me matando. Então passei a noite sem saber nada sobre ela, até que cansei e adormeci na frente do computador. No dia seguinte, ao acordar, tinha uma mensagem da Beth. Com muita emoção, abri, mas quando comecei a ler, senti que parte do meu coração estava sendo destruído a cada palavra ou letra que eu lia. Caro André, quero agradecer por todo o tempo que você dedicou a mim e todo o apoio que você me deu nos meus momentos ruins. Você sempre terá um lugar especial no meu coração, mas não posso continuar com isso e não posso fazer você deixar de gostar de mim. E também estou conhecendo uma nova pessoa e me sinto muito apaixonada. Desejo-lhe sorte em sua vida e que encontre uma linda garota que te ame. Não me procure ou tente fazer qualquer coisa para se comunicar comigo. A partir de agora vou sumir da sua vida. Adeus. Minhas lágrimas brotaram ao perceber que ela havia me bloqueado sem a oportunidade de responder à sua mensagem. Amaldiçoei por ter dormido e não ter prestado atenção à sua mensagem, perdendo a opção de refutar a sua decisão. Só de pensar que ela poderia estar com outro homem me matava de ciúmes. Ela era minha e eu não podia perdê-la assim. Com raiva e dor, joguei meu computador pela janela e destruí as coisas em meu apartamento. Fiquei louco, agi sem pensar nas consequências. Nesse dia, não fui trabalhar, fiquei na solidão do meu apartamento. Me destruí bebendo todo o álcool que tinha em casa. Então, 3 dias se passaram, em que a cada 10 segundos eu checava meu celular, esperando uma mensagem dela, esperando que ela tivesse se arrependido. Mas essa mensagem nunca chegou. No meu desespero, procurei milhares de formas de me comunicar com ela, esperando que ela tivesse se arrependido, mas essa mensagem nunca chegou. No meu desespero, procurei milhares de formas de me comunicar com ela. Fiz perfis falsos no Facebook para mandar mensagens para ela, mas quando via, ela já tinha me bloqueado de novo e não havia mais nada que eu pudesse fazer. Naquele momento em que ainda estava criando perfis, apareceu uma curiosa publicação na qual falava como fazer feitiços de amor, unindo almas para a eternidade, apenas com uma foto e o nome da pessoa. Então, não pensei 2 vezes. Li o ritual, vi todos os detalhes e fui fazer. Imprimi a foto dela e juntei com a minha. Espetei alfinetes e amarrei com uma fita vermelha. Acendi uma vela vermelha e comecei a ler uma oração de união de casais. E assim eu fui dormir, me sentindo confiante na esperança de ter uma resposta da Beth. Depois de dormir algumas horas, acordei muito inquieto. Senti que alguém estava olhando para mim. Acendi a luz, mas não vi nada. Embora aquela sensação de estar sendo observado não fosse embora, apaguei a luz e tentei dormir novamente. Em meus sonhos eu me via com a Beth de mãos dadas, sentados em um banco de uma praça. Foi um sonho lindo, mas novamente acordei com aquela estranha sensação que uma presença estava em meu quarto. Eu ia acender a luz, mas algo me impediu. Percebi que não estava sozinho na minha cama. Havia alguém atrás de mim. Eu me virei lentamente e lá eu a vejo. Era Beth, minha Beth. Mas ela parecia horrível. Seu rosto estava destruído. Ela não tinha dentes e sua órbita ocular estavam vazias. Quando ela abriu a boca, saiu um cheiro nojento. Fiquei paralisado sem conseguir me mexer. Quando ela, com suas mãos nojentas, pegou meu rosto com força e aproximou sua boca da minha, me dando um beijo repulsivo. Não me contive e vomitei na hora, enquanto ela ria de uma forma assustadora, desaparecendo dos meus olhos.
Essa foi a primeira noite em que ela me visitou. Betty me deixava presentes todas as manhãs ao lado da cama. Presentes que consistiam em animais mortos, um rato, um pássaro. Esta situação estava acabando com minha sanidade. Eu não entendia por que Betty me aparecia daquela forma. Novamente tentei entrar em contato com ela e lhe mandei mensagens contando tudo o que estava acontecendo, já que não era uma mensagem declarando o meu amor. Vendo que ela nunca respondeu a nenhuma das minhas mensagens, resolvi procurar a ajuda de um hacker que trabalha comigo no escritório. Contei a ele a minha situação e ele concordou em me ajudar. Descobrimos o endereço, então decidi empreender minha jornada. Quando cheguei na casa dela, vi uma senhora saindo daquela casa. Imaginei que poderia ser a mãe dela. Então esperei o dia todo na frente da casa, na esperança de ver a Betty, mas ela não apareceu. Ao entardecer, vi como a senhora chegou em casa. Não quis mais ficar esperando e fui lá falar com ela. Quando ela me viu, ela ficou claramente nervosa. Ela me disse para sair dali se não quisesse ter problemas com o marido dela. Eu não entendi por que ela me tratou assim, se eu ainda não havia falado o motivo pelo qual eu estava na sua casa. Então perguntei a ela sobre Betty. Depois que perguntei sobre a Betty, eu vi como ela perdeu a paciência e me disse: "Você é só uma criança idiota. Me deixa em paz, a Betty não existe. Eu criei um Facebook falso para brincar com idiotas como você. Era só um jogo, mas você levou a sério e eu não posso ser responsável pelos seus sentimentos. E eu também não me importo. Agora saia daqui se você não quer que eu chame a polícia e o acuse por assédio." Eu não podia acreditar em tudo que essa mulher estava me dizendo, mas eu reconhecia sua voz. Mas também não entendia como alguém podia ser tão má que só por diversão brincaria com os sentimentos de outra pessoa. Fiquei mais do que arrasado, mas antes de sair eu lhe disse para me dizer apenas a quem pertenciam as fotos que ela me enviou. Betty era minha nora, uma vagabunda que meu filho matou por engano. Ele arrancou os olhos dela e os dentes dela a golpes. Agora meu filho está preso por causa dela. Tudo que saía da boca daquela mulher não era fácil de digerir. Como era possível que ela fosse a mesma mulher, supostamente gentil, que falava comigo há 2 anos? Ela não era nada do que eu pensava. Era uma pessoa horrível, com um coração podre e com a mente perturbada. Caminhei longamente pelas ruas escuras e desconhecidas daquela cidade, pensando em como podia ser tão confiante. Fiquei lembrando mentalmente de cada uma das conversas que tive com ela. Assim, a noite foi dando lugar à manhã. Decidi que não tinha mais o que fazer naquele lugar, então voltei para minha cidade. Em casa estava um pouco mais calmo, mas quando cheguei ao meu quarto, encontrei outro presente da Betty. Desta vez era um morcego sem cabeça. A cena me enojou. Peguei umas luvas e joguei no lixo. Troquei a capa do travesseiro e fui dormir, pois com a viagem me sentia muito cansado. Acordei de madrugada novamente com a visita da Betty. Lembrei daquele momento da amarração de almas e fiquei horrorizado quando percebi que havia me juntado à alma de uma falecida, e entendi que ela não me deixaria em paz. Então eu disse a ela que era um erro, que ela não pertencia a este mundo e que deveria descansar em paz. Ela não aceitou muito bem e me deixou paralisado. Disse que eu seria dela para sempre. Sua voz me deu calafrios. Com sua língua nojenta, ela foi percorrendo o meu corpo. Tudo era muito estranho. Eu sentia um misto de medo, nojo e prazer ao mesmo tempo. Totalmente confuso, mas não tinha nada que eu pudesse fazer. Então me deixei levar até atingir o clímax.
ponto em que a entidade desapareceu. Ao recuperar minha mobilidade, fui ao banheiro. Me olhei no espelho e me senti enojado de mim mesmo. Chorei envergonhado pela situação que eu vivia. Havia sido abusado pela alma de uma morta. Isso não podia continuar assim. Então decidi buscar a ajuda de uma bruxa. Quando cheguei na casa dessa bruxa, contei a ela tudo o que havia acontecido e lhe mostrei as fotos do ritual que havia feito. Ela me disse que era muito difícil desfazer um laço de alma, mas não impossível. Então ela concordou em me ajudar. Ela separou as fotos e me entregou a dela. E me disse que eu deveria enterrá-la em um cemitério, já que aquele era o lugar que lhe pertencia, que ela se encarregaria do resto. Confiando nela, fiz o que ela me disse e depois fui para casa. Naquela noite, Betty apareceu novamente, mas não na minha cama. Ela apenas olhou para mim de um canto do quarto, com a cabeça baixa, emitindo um grunhido de dor. Então, a cada noite, ela aparecia um pouco menos, até que ela desapareceu completamente da minha vida. Agora ela é apenas parte do passado de um momento horrível que me ensinou uma grande lição. Por eu não ter medido as consequências dos meus atos, me apaixonei por uma ilusão. Por uma imagem criada, fiquei obcecado e quase enlouqueci. Mas essa experiência me fez sentir mais autoconfiante e corajoso. Quando tudo isso aconteceu, eu criei coragem para falar com a Carol que gostava dela, desde o primeiro dia que ela chegou ao consultório. Curiosamente, ela me disse que também gostava de mim e que esperava que eu desse um sinal que indicasse a ela que era retribuída. Também me disse que havia terminado com Frank, porque ele era um homem possessivo. E então, ela estava disposta a iniciar um relacionamento. Assim iniciamos nossa história de amor. E isso já faz quase 15 anos. Casamos e temos 2 filhos, cujas redes sociais nós restringimos, pois o perigo é latente nesses locais. A tecnologia e as redes sociais não são más. Pelo contrário, tem nos ajudado muito a estarmos em comunicação com o mundo. Só tem que ter cuidado na forma como você usa e não confiar tanto numa cara bonita. Não esqueçam de deixar seus comentários. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.